A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz: Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós vamos ver Paulo aqui, mais uma palavra de encorajamento, para os Efésios, para nós, a qual ele vai falar aqui sobre a nova vida em Cristo. Paulo ele vai falar que outrora nós vivíamos nos pecados, nas transgressões, mas a partir do momento em que nós encontramos com Cristo Jesus, já não vivemos mais como vivíamos, como costumávamos viver, quando seguia os padrões deste mundo, que era ditado e é ditado pelo príncipe das trevas, que é ditado pelo próprio inimigo, que ele dita, o príncipe das potestades do ar, que é Satanás. Nós vamos observar que essas atitudes, que transgrediam a lei do Senhor, transgredia aquilo que o Senhor deixou para nós. São aquilo que é o que nós não devemos voltar a ser esse tipo de filho da desobediência. Filhos que andam de acordo com os padrões desse mundo. O próprio Paulo diz: já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a vida que outrora antes vivia longe do Senhor, agora com uma nova vida em Cristo, passamos a viver de forma que agrada ao Senhor. Versículo 3 ele diz: Antes, todos também vivamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos da natureza merecedores da ira. Então, Paulo está dizendo que antes viviam satisfazendo os desejos da carne. E bem sabemos que quando satisfazemos o desejo da nossa carne, nós vamos estar andando no erro. Vamos estar negligenciando a Deus. Porque os desejos da carne são inúmeros. Imoralidade, pensamentos, luxúria, hostilidade, disputa, ciúme, ambição. Mas desde o momento em que entregamos a nossa vida a Cristo, passamos a viver de acordo com o que é agradável ao Senhor, que são as virtudes do Espírito, que é composta de amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, quando passamos a viver, nossos pensamentos, eles não são mais os pensamentos pecaminosos. Nossa satisfação não é estar alimentando o desejo da nossa natureza pecaminosa, da nossa carne, mas sim realizando a vontade. Passamos a realizar a vontade de Deus. No versículo 4 ele diz: Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, desde o momento em que um Deus rico em misericórdia, ele deu ali o seu único filho para morrer por nós. Ele demonstrou um grande amor, um tão grande amor, porque ele deu a vida do seu próprio filho para morrer por nós.
E nós estávamos mortos nas nossas transgressões, no nosso pecado. E pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, que nós alcançamos a salvação das nossas almas. Deus ele nos ressuscitou com Cristo e com ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incompatível riqueza da sua graça, demonstrando na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então ele está falando aqui que Deus ele nos ressuscitou com Cristo Jesus. A partir desse momento, né, nós cremos e devemos viver em novidade de vida. Tanto que o Senhor, e com Ele, né, nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né, para nos mostrar o que está por vir. Né? Ele diz, para mostrar nas eras por vir, né, dizendo, a incompatível riqueza da sua graça, desse amor, desse favor, né, demonstrando a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Não tem amor maior de alguém dar o seu filho, dar o seu único filho para morrer por nós. Não tem ninguém que queira que faça isso. E mesmo nós em transgressões, vivendo em pecado, não sendo merecedor. No versículo 8 ele diz, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a graça salvadora que vem do Senhor, isso vem por meio da fé. Não é por meio de obras, não é pelo que nós fazemos, né? Porque Deus ele derramou sua bondade sobre nós. E esta atitude recebe também o nome de graça. Ela representa o favor voluntário e amoroso concedido aos salvos. Não podemos receber a salvação como um pagamento, nem merecemos. Nenhum esforço religioso, intelectual ou moral pode alcançá-lo, porque resulta apenas no amor de Deus e sua misericórdia. Sem a graça do Senhor, ninguém pode ser salvo. Para recebê-la, devemos reconhecer que não podemos nos salvar sozinhos, que somente Deus pode nos salvar e que a única maneira de receber esse favor tão amável é pela fé em Cristo Jesus. Então, tudo isso vem pela fé em Cristo Jesus. Não tem como pagar, não tem como comprar, não tem como nós fazermos nada, a não ser ter fé no Senhor e confessar Ele como único e suficiente Salvador. Demonstrando, como o Senhor demonstrou na sua bondade para conosco, quando Ele enviou Cristo Jesus para nos salvar. Pois pela graça, versículo 8, pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isto é, não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Então, se fosse por obra, alguém pudesse fazer algo, pagar, comprar, a pessoa iria se gloriar, iria realmente achar que é por seu mérito. Mas nós, que temos o entendimento, devemos reconhecer que não tem como. Esse alto preço ele foi pago na cruz do Calvário. E todos os esforços que nós viemos fazer ainda é muito pouco para aquilo que o Senhor fez por nós. Então, a fé é por meio da fé. Somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nenhum de nós, isso é dom de Deus. Versículo 10 diz, porque fomos feitos por Deus, criados
em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Então, por Deus, porque fomos feitos por Deus, criado em Cristo Jesus. Né? Para o quê? Para as más obras? De maneira nenhuma. Para as boas obras. Né? Para as boas obras, qual Deus ele preparou para cada um de nós, previamente para que andássemos nela. Então, que nós possamos nesse dia, com essa nova vida em Cristo, andar de acordo com a sua palavra, ser direcionado e guiado pelo Espírito Santo do Senhor, né? Entendendo que já estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, né? E era de costume viver dessa forma. Mas desde o momento que encontramos a Cristo Jesus, passamos a seguir não os padrões desse século, não os padrões deste mundo, mas passamos a seguir os padrões celestiais, aquilo que está revelado, que está na palavra de Deus. Então nós devemos não andar satisfazendo o desejo da nossa carne, né? Não andando satisfazendo, porque a nossa carne, se nós formos satisfazer o desejo dela, não mortificar ela, nós vamos andar igual àqueles que estão andando desgarrado, que estão realmente vivendo longe do Senhor. Então que você vigie nesse dia, tome cuidado para não andar desgarrado, para não andar nos padrões desse mundo, né? Não estar realmente se iludindo, até mesmo achando que muitas das vezes isso é agradável ao Senhor. Então que você se desperte nesse dia e entenda que essa nova vida em Cristo Jesus, ela vai exigir renúncia. Nós viemos renunciar à nossa própria vontade, o nosso eu, a cada dia. Nós possamos entender que essa nova vida em Cristo Jesus não é pelos nossos esforços, mas é pela fé em Cristo Jesus. Foi o Deus que deu o seu único Filho para que viesse morrer por nós. E essa morte foi morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, não como escravo, mas como uma pessoa livre, livre para poder pregar o Evangelho, livre para poder não ser acusado, não sendo acusado pelo inimigo, não sendo acusado, né, por Satanás, mas sabendo que essa nova vida em Cristo Jesus, né, essa nova vida foi gerada, foi o nosso Deus que olhou para nós e não viu nossas transgressões, nossas ofensas, mas Ele nos amou tanto que deu o seu único Filho para morrer por nós. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.